É uma alegria estar aqui com vocês durante essa semana toda. É um privilégio, na verdade, de estar compartilhando um pouquinho da nossa história, como é que a gente tem visto, não é? Como é que a gente acha esperança nesse mundo que está o caos praticamente. Isso que o Luiz falou, muita gente sofrendo, muitas perdas, insegurança financeira. E a gente vê que realmente o mundo está doente. E a gente vai falar um pouquinho sobre cura e como a gente pode ter esperança nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando juntos. Então a gente vai ver lá, a gente percebeu, né, que o mundo está doente agora por causa dessa pandemia do coronavírus, Covid-19, igual o Cela falou. Coronavírus já é um vírus de uma família aí conhecida há mais de 50 anos. Mas esse SARS-CoV-2 é um vírus novo que veio, começou na China e começou a se espalhar para mais de 200 países ao mesmo tempo. E isso a gente chama de pandemia. E já foram quase 4 milhões de pessoas que morreram até hoje, em 1 ano e meio, mais ou menos, da doença. No Brasil, 370 mil, como a gente pode ver aí na tela. Mas existem outras pandemias também que acontecem. A gente só está focando no coronavírus. Mas olha só o que acontece. O que mais mata mesmo hoje no mundo são as doenças crônicas que a gente fala que são não transmissíveis. Não é um vírus que vai te picar e você vai ter pressão alta. Não é um vírus que vai te pegar, uma bactéria, e você vai ter diabetes tipo 2. As doenças que mais matam no mundo hoje, e realmente essas doenças são 41 milhões de mortes por ano, tem a ver com o nosso estilo de vida. Em primeiro lugar estão as doenças cardiovasculares, com 18 milhões de pessoas morrendo por ano. Só no Brasil, quase 1.200 pessoas por dia. Câncer, 9 milhões e meio por ano. Doenças respiratórias, 4 milhões. Diabetes, 1,5 milhão. Essas são também as pandemias que não está sendo divulgado muito, mas que a gente já está vendo aí desde a década de 80, que tem matado precocemente lá. Olha só, pessoas de 30 a 69 anos de idade, 15 milhões de mortes, não é prematuras que a gente fala por ano. Então a pandemia da obesidade, do sobrepeso, né, a pandemia do diabetes, e a gente percebe lá também. Olha só, quem quiser entrar lá no cardiômetro.com.br, para vocês verem, isso daí eu peguei na quinta-feira, às 10h35 da noite. Eles vão atualizando, igual o impostômetro que nós temos aqui em São Paulo, vai sendo atualizado, então, quase 1.100, 1.200 mortes por dia. Se você quiser entrar, cardiômetro.com.br. A gente focou só numa pandemia, mas nós temos várias ao mesmo tempo. Então, realmente, o mundo está doente, não é? Ninguém tem dúvida disso. E não é só das doenças, eu estou falando de um mundo doente na parte social, a desigualdade social aumentando cada vez mais, né, os relacionamentos se desfazendo, as pessoas dentro de casa, os relacionamentos tendo muitos desafios aí dentro de casa, as crianças também, né, tendo muito problema com os adolescentes e crianças com relação à saúde mental, muito suicídio entre jovens, adolescentes e crianças. Isso está sendo a 4ª onda que o pessoal fala, não é? A problema de saúde mental que nós vamos abordar essa semana também. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como é que a gente vai ficar tranquilo nesse mundo que nós estamos, né? Num susto que nós tivemos, mas que ao mesmo tempo a gente percebe que está tendo várias coisas acontecendo no meio ambiente, né? As desigualdades sociais, insegurança financeira, na parte econômica. E é isso que o Luiz falou. Como é que a gente vai ficar tranquilo? Onde é que a gente vai buscar paz? Onde é que vai estar o nosso olhar nos dias de hoje? Então, eu vou compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu vim de uma família, meus avós vieram do Japão, né, alguns anos atrás, quase 90 anos atrás, 1930. E eu fui criada numa educação extremamente japonesa. Tradicional, shintoísta por tradição. Não que a minha família é budista ou shintoísta. Muita gente acha que japoneses são budistas. Mas, na verdade, 90% da população japonesa é ateísta.
E nessa família, meu pai, né, meus avós lutaram muito para conseguir as coisas aqui num país que não falava a língua. Imagina, eles não sabiam nada da cultura. Minha avó achava que índio era um bicho. O pessoal falava, cuidado com o índio. Ela não sabia o que era índio, né? Foi parar lá no Belém do Pará para plantar a pimenta do reino, alho. Difícil a vida. E aí, com muito sacrifício, então, esses avós criaram os filhos. Meu pai conseguiu fazer medicina, se tornou um pediatra. E, desde criança, ele me incentivava, porque eu sou filha mais velha. E aí, ele me incentivava que eu fizesse medicina. Desde criança, então, não sei se você é mais jovem ou mais velho, mas, na minha época, não tinha Lego, era Playmobil. E o meu primeiro Playmobil foi de hospital. Eu tinha lá as camas, os leitos, as macas, o mediquinho, a enfermeira. Era assim. Foi meu primeiro Playmobil. E meu pai sempre dava estetoscópio, né? Já desde pequenininha, e as pessoas perguntavam, Dani, o que você vai ser quando crescer? E eu sempre tinha na ponta da língua, eu vou ser médica. O que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médica, eu não tinha dúvida. Chegou perto dos 16 anos de idade, eu não cresci muito, né? Acho que vocês estão vendo, meu 1,5 m aqui. Mas chegou nos 16 anos, eu comecei a ficar em dúvida, será que eu queria ser médica ou será que meu pai queria que eu fosse médica? E eu comecei a questionar, falei para o meu pai, eu acho que eu não sei se eu quero ser médica, perto do vestibular, imagina o desespero do pai. E aí quando ele me perguntou, tá bom, Dani, mas o que você quer ser então? Eu falei, não sei, com 16 anos nem sabia o que eu queria ser. Eu falei, acho que eu quero fazer publicidade. E ele falou, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas aí você vai se virar a partir de hoje. E eu não sabia fazer nada, eu só estudava. Era super assim, estudiosa, tinha japonês, tinha natação, não é? Tinha que ir para a escola, tinha várias coisas para fazer ao longo do dia. Minha mãe tinha uma geladeira com todos os horários, meu e dos meus irmãos, para não se perder, porque às vezes ela esquecia a gente em algum lugar. E era assim. Eu falei, só sei estudar, não sei fazer nada. Eu dava aula de piano lá com 15 anos de idade, mas não me sustentava. E rapidamente mudei de ideia, então, e resolvi que ia fazer medicina. E acabei passando em Botucatu, porque meu pai falou, não basta fazer medicina, você tem que passar em alguma estadual ou federal, porque eu não vou pagar a faculdade para você. E a única estadual que eu passei foi em Botucatu, a 250 quilômetros de distância de São Paulo. E pela primeira vez eu estava longe da família, não é? Livre, leve, solta. E eu não estava muito gostando de ver aqueles cadáveres, ficar estudando anatomia, achava aquelas coisas, ficar estudando grego, ficar estudando lá as anastomoses da vida. E eu fiquei muito, assim, ficava injuriada. Todo final de semana eu voltava para São Paulo. Eu falava para o meu pai, não estou gostando. Não estou gostando. Ele, aguenta mais um pouquinho, o segundo ano vai melhorar. Aí chegou o segundo ano, você começa a estudar fisiologia, tal, patologia. Eu falei para o meu pai, não estou gostando. Ele, não, aguenta mais um pouquinho, o terceiro ano vai melhorar. Chegou no terceiro ano, falei, não estou gostando. Não, aguenta mais um pouquinho, o quarto ano vai melhorar. Aí já tinha ido mais da metade. E para eu aguentar aqueles estudos todos, minha cabeça, minha insegurança, eu acabei, então, participando de comissão de festa da faculdade, tive uma banda de rock só de mulheres. E estava fazendo festa de segunda a segunda. Só que no quinto ano as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. E no quinto ano, então, um dia eu estava voltando de um plantão, porque quinto e sexto ano na faculdade de medicina, a gente entra no internato. Internato, você fica internado mesmo. Você fica no hospital 12 horas, né? Às vezes volta para casa, às vezes não, e já tem que ir para a aula direto. Então, às vezes você fica 36 horas na faculdade. E eu estava assim, e até que um dia eu voltei para minha casa, estava tendo uma festa, e eu fiquei muito irritada com aquilo. Muito irritada, porque eu estava sem dormir, e eu não posso ficar sem dormir. Outro dia eu fiz o meu teste genético, eu vi que realmente eu não posso ficar sem dormir. E quando eu fui, então, cheguei em casa, falei para minhas amigas, vamos embora todo mundo daqui. Eu preciso descansar. E minhas amigas falaram, não, Dani, na verdade hoje não está tendo uma festa. Hoje nós estamos comemorando a absolvição do neguinho. Falei, quem? Aí veio um rapaz, assim, do meu tamanho, pequenininho, com furinho nos dentes, era viciado em crack. E esse rapaz ficou durante 2 anos preso na cadeia,
porque talvez ele tenha sido um bode expiatório de uma história que aconteceu na faculdade, com estudantes que estavam usando drogas, e ele ficou 2 anos na cadeia, era analfabeto e aprendeu a ler a Bíblia na cadeia. E esse rapaz, então, veio para mim no final da festa e falou, olha, eu quero agradecer a vocês de terem me dado a oportunidade, né, de fazer esse jantar para mim. E eu gostaria de compartilhar com vocês todas as quartas-feiras uma leitura da Bíblia. Eu aprendi a ler a Bíblia na cadeia, uma coisa tão linda. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Como é que eu ia falar não para aquele rapaz que ficou 2 anos preso e aprendeu a ler a Bíblia de maneira miraculosa dentro da cadeia? Falei, sim. Aí ele começou a vir, eu comecei a me interessar pela Bíblia, comprei Bíblias para mim, para minhas amigas, porque ninguém tinha Bíblia em casa. E eu falava assim, acho que eu quero ler o Apocalipse, a gente não está no fim dos tempos? Eu quero estudar Apocalipse. Aí eu ia no Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Nós estamos num país cristão, mas eu não tinha noção quem que era Jesus Cristo. O que era o pecado? E aí eu começava a folhear aquela Bíblia, as viagens de Paulo, aqueles mapas todos. Falei, quem que é Paulo? Não sei nada, estou num país cristão e eu não sei nada. Eu sei que a gente está no ano 2000 depois de Cristo, eu não sei nada da Bíblia. E comecei a me interessar, e aí uma amiga minha, ela namorava uma pessoa que era da igreja, e ela começou, então, esse rapaz tinha uma mãe que começou a encaminhar estudos da Bíblia, assim, eu comecei a estudar sozinha, mas eu não entendia nada. Eu respondia aquelas perguntas e respostas, tal, tentava procurar, tinha noção do que era capítulos, versículos, e aí comecei a estudar, assim. E aconteceu que depois de 1 ano e meio, todo aquele pessoal que morava na minha casa, nessa república, foi para São Paulo, veio para São Paulo, voltamos para São Paulo, cada um foi fazer especialização, e eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu não tinha certeza. Eu me formei, mas eu não tinha certeza que eu queria ser médica. Ficou uma dúvida no meu coração. Eu não conseguia me ver dentro de um hospital, eu não conseguia me ver dentro do meio acadêmico, fazendo pesquisa. Eu falei, gente, acho que isso não tem nada a ver comigo. E eu comecei a ficar muito angustiada. Até que um amigo meu melhor amigo da faculdade, ele me ligou e falou, Dani, tem um negócio para você fazer aqui em São Paulo. Eles estão procurando 20 médicos e você tem o perfil. Eles vão implantar o que a gente chama de programa de saúde da família aqui no município. E eu tenho certeza que você vai se dar bem. Você vai ter que subir morro, descer morro, você é meio ativa assim e tal. Não consegue ficar parada no mesmo lugar. E eu topei o desafio. Vim fazer, então, na época, a especialização aqui na USP, em São Paulo. E comecei a ficar muito estressada, porque eu estava vivendo uma realidade que não fazia parte do meu dia a dia. Eu tinha uma vida muito de filhinha de papai. Não sabia nada. Eu pegava o carro a meia hora da minha casa, eu entrei com realidades assim que eu nem imaginava que existisse, que eu não vi na faculdade, que eu não tive na minha vivência pessoal. Uma realidade dura. Mas eu aprendi muito. E aí eu acabei, então, fazendo saúde da família, mas eu fiquei tão estressada aqui em São Paulo, eu estava dormindo 4 horas por noite, fumando muito. Eu não tinha horário para jantar, eu chegava em casa às 11 horas da noite, 11h30. Era meia-noite, eu ainda estava acordada, acordava às 5 horas da manhã. Dor de estômago, problema hormonal, muita acne. Doente. E eu falei, não, eu preciso ir embora de São Paulo. Acho que essa cidade está me fazendo mal. Eu estou muito estressada. Tinha sido assaltada 2 vezes. Eu falei, eu vou embora para Florianópolis, que meu pai às vezes levava a gente para lá, para passar os verões quando nós éramos adolescentes. Eu gostava da ideia de morar numa ilha, praia. E eu fui para lá, já com convite da prefeitura para trabalhar com o programa de saúde da família, porque tinham poucos médicos que faziam isso, a implantação do programa. Mas chegou lá, eu conheci, então, uma pessoa que me apresentou um japonês, em Florianópolis, né? Japonês? Não tem Florianópolis em japonês? Não tem japonês em Florianópolis, quer dizer. É uma ilha que só tem italianos e surfistas. E nós acabamos, então, fazendo um negócio, uma negociação, abrimos um restaurante japonês. E essa sociedade acabou se tornando num relacionamento bem conturbado. E quando eu fui ver,
Para promover um restaurante japonês, você está acabando de chegar numa cidade que ninguém te conhece, você tem que fazer eventos, festas, não é? E estava eu lá de novo, numa ilha. Depois de um ano eu fui ver. Eu estava fazendo festas, longe da família, longe da profissão. E aquela busca que eu estava tendo com Deus já aqui em São Paulo, estudando a Bíblia, foi embora. Aquela busca espiritual que eu estava tendo. Depois de um ano, aquilo começou a me dar uma angústia. Eu estava longe de Deus, longe da família, longe da minha profissão e muito longe de Deus. E aquela angústia começou a tomar conta do meu peito. Eu achei que eu estava com depressão, troquei colchão, fiz várias coisas. Mas eu não estava me sentindo bem, espiritualmente falando, fisicamente cansada, mentalmente cansada, com aquelas acnes no rosto, gastrite, fumando cada vez mais. Eu falei, nossa, eu vim aqui para buscar qualidade de vida e o estresse veio comigo. O problema não está na cidade, o problema está comigo. E aí, então, lá em Florianópolis, eu comecei de novo a buscar pessoas para começar a estudar a Bíblia. Foi toda uma situação. Comecei de novo a buscar a palavra de Deus. E um dia eu abri um jejum e oração. Falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui agora? Como é que eu vou me livrar dessa situação que eu mesma criei? Estava uma bagunça a minha vida. E aí eu fiz uma oração e eu pensei, não, se Jesus jejuava para falar com Deus, e várias religiões fazem jejum, para ter um discernimento espiritual, eu falei, eu vou abrir jejum. Eu não entendia na época o que era o jejum, mas eu falei, eu vou abrir um jejum. E fiquei sem comer durante quase 2 dias. Tomando água, lendo a palavra de Deus. Até que um dia, eu estava no meu restaurante, o restaurante era numa marina e todo de vidro. Parecia um aquário. E aí bateu na porta, assim, uma pessoa que eu não conhecia. E falou, você é Daniela? Eu falei, sou. Levei um susto, assim, falei, como é que ele sabe o meu nome? Eu falei, sou. Falei, eu vim aqui trazer uns livros para você estudar. E ele trouxe 5 livros. Esse daqui, ó. A Ciência do Bom Viver. Ele trouxe um livro chamado Medicina e Salvação. Conselhos sobre regime alimentar, conselhos sobre saúde e nutrição orientada. E quando eu vi um livro, eu nunca vi um livro chamado Medicina e Salvação. Como assim Medicina e Salvação? Que livro que é esse? A Ciência do Bom Viver. Eu falei, como é que ele sabe que eu sou médica? E estava com os clipes separados, os capítulos grifados, o que eu tinha que estudar. Quando ele deixou na minha mesa, eu falei, gente, isso é resposta de oração. Eu pedi para Deus que Ele tinha que falar comigo o que Ele queria de mim. E devorei aqueles livros em 2 meses, li tudo que Ele tinha deixado. Ele tinha deixado clipes coloridinhos, ele tinha 2 filhas, meninas, acho que ele pegou das adolescentes, né, aqueles clipes de, assim, florzinha, era coração, tudo colorido, assim. Falei, que incrível! O pessoal falava que anjo era uma coisa grande, assim. Falei, esse anjo é pequeno, ele tinha meu tamanho, mais ou menos, era pequenininho. Falei, mas é Deus que mandou essa pessoa para mim. E aí eu comecei a estudar, e lendo esse livro, aqui tem um capítulo, na Ciência do Bom Viver. Esse livro aqui, capítulo 8, fala que o médico deve ser um educador. E eu pensei assim, nossa, como é que eu vou ser uma educadora? Fumando, dormindo tarde, cheio de espinha na cara, tomando um monte de antibiótico, hormônios, cheio de problema emocional, mal resolvida. Falei, como é que eu vou ajudar as pessoas? Eu não estou bem. E nesse capítulo fala que o médico deve viver saudável para ele ser um exemplo, que ele deve começar a comer mais saudável. E fala não só para os médicos, lógico, para qualquer pessoa. Um estilo de vida saudável, alimentação mais vegetariana, dormir cedo.
fazer exercícios, ter fé em Deus. E quando eu entendi isso, eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar. E a primeira coisa que eu fui tirando foi o açúcar. Depois fui tirando o leite e descobri que eu era intolerante à lactose. Na época eu não sabia. E é por isso que eu tinha tanta acne. Não era um problema hormonal. E aí as espinhas foram melhorando. Tirei o café, porque quando você fuma, você perde o paladar. Então você tem que comer coisas muito fortes. Eu tinha que tomar Coca-Cola com gelo e limão. Não bastava só a Coca. Se eu fosse comer um doce, eu tinha que comer o mais doce possível. Eu gostava muito de doce. E quando eu comecei a mudar meu estilo de vida com a alimentação, né, comecei a fazer exercício, eu comecei a melhorar, eu comecei a dormir mais cedo, coisa que eu não fazia. Eu sempre falava, eu sou da noite, não vou dormir cedo não. Comecei a dormir mais cedo. E aí, meu humor começou a melhorar, minhas espinhas foram embora, não precisei mais tomar os remédios todos, antibióticos e hormônios. Minha gastrite, eu tinha gastrite, lógico, eu fumava e tomava café e Coca-Cola, imagina, não tinha horário para comer. E aí foi melhorando tudo. Minha gastrite foi embora, o meu ciclo menstrual começou a regular, meu sono estava bom, minha pele ficou ótima. E eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E eu fui entendendo também, lendo esses livros, que o nosso corpo é uma coisa sagrada, que é o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, 16 e 17, e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu nem sabia direito o que era o Espírito Santo. Eu falei, mas se é um templo, é uma coisa sagrada. Então eu preciso mudar. E eu comecei a entender, mudando o estilo de vida, que a parte física tinha a ver com o mental, tinha a ver com o espiritual. Hoje a gente sabe que essa conexão tem a ver com o córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que trabalha a cognição, que trabalha a espiritualidade. E aí eu resolvi entregar a minha vida para Deus. Eu falei, não, Deus está falando comigo. E foi uma história muito maluca com relação ao cigarro, porque eu não queria entrar na igreja fumando. E eu fiz uma oração. E no dia seguinte eu não consegui fumar, passava mal, aconteceram várias coisas. E veio um pensamento muito forte na minha cabeça, que eu não ia mais fumar. Foi uma luta. Só quem fuma sabe a luta que é parar de fumar. Se você não fumou, você não sabe. É uma luta interna muito grande, química, dependência emocional. E aí, então, parei de fumar, resolvi me batizar, né, entrei para a igreja, e eu estava muito bem. E eu falei, não, agora eu quero voltar a ser médica, acho que eu estou preparada. Eu quero ser esse médico aqui que está falando aqui, que é um educador, que vai ajudar as pessoas, que vai viver saudável, para ele ser um exemplo, que vai ajudar as comunidades. E eu falei, então tá, eu vou fazer isso. É isso que eu vou fazer. Deus me chamou. Olha o livro que veio parar na minha mesa, Medicina e Salvação, a Ciência do Bom Viver. Eu falei, não, isso não foi ninguém que me trouxe. Foi o próprio Deus, porque eu estava orando, fazia 2 dias já, em jejum. E aí, então, acabei, por providência divina, indo parar num município chamado Biguaçu, que não é em Florianópolis, é saindo de Florianópolis, indo em direção ao Estreito, uma cidade mais simples, e lá então eu voltei a ser médica. Por que eu fui para lá? Porque eu estava orando muito para pedir para Deus, onde o Senhor me quer? Porque meu pai estava como diretor de um hospital aqui em São Paulo, e ele falava, Dani, volta para São Paulo, o que você está fazendo aí? As pessoas não entendiam, minha mãe não entendia, meus amigos não entendiam, nem eu estava entendendo direito. Mas eu falei, eu estou orando, eu estou sentindo, foram várias providências, né, que não dá para contar todos os detalhes, mas foram providências mesmo que Deus foi me mostrando de maneira clara, que a gente até escreveu esse livro aqui, ó, Universo Paralelo, para vocês saberem o detalhe, como que Deus foi providenciando tudo para eu ir para esse lugar. Foi muito incrível. Então eu fui para esse lugar porque Deus tinha me mandado. Mas como é que eu ia falar para as pessoas? Ah, foi Deus que me mandou? As pessoas falaram, você é louca. Eu falei, não, era aqui que Deus queria.
E eu estava lá, tinha que implantar o programa, tinha que treinar outra equipe, e não tinham médicos que paravam naquele lugar, porque o salário era muito baixo, não tinha carteira assinada, não dava status. Um lugar simples. As pessoas falavam, Dani, você está louca. E eu comecei a achar que estava ficando louca mesmo, porque eu já estava lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E eu não conseguia implantar, porque a secretária de saúde ficava comendo bis o dia inteiro, sentada na cadeira, com as pernas para o ar, assim, com uma barriga desse tamanho. E eu não conseguia um médico para me ajudar, para fazer as coisas lá. Eu falei, mas como que eu vou conseguir? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E depois de 8 meses que eu estou nesse lugar, muito simples, olha só o lugar que eu estava, né, lá em Biguaçu. Quem que me apareceu? Esse médico. Esse médico, bonito, olhos verdes, dentes brancos, igual fala minha mãe. Ele veio, estava indo para Miami, ficou 4 anos fazendo lá as provas, porque ia fazer a universidade lá, a residência em oncologia. E estava lá provisoriamente só, porque ele precisava de um último ok da universidade. Estava 4 anos já se preparando para ir para lá. Se formou na Federal de Santa Catarina, né? Ele é catarinense, e ficava o tempo inteiro, Dani, você não precisa estar aqui, volta para São Paulo, ou você tem que ir para os Estados Unidos, ganhar dinheiro. O que você está fazendo aqui? Isso não funciona. E como é que eu ia explicar para uma pessoa que nem acreditava em Deus? Como é que eu ia explicar a minha trajetória para uma pessoa que eu nem conhecia direito? E esse médico, então, estava nesse sonho americano, né, morava num prédio em Miami Beach, lá, um lugar super gostoso, e só pensando no dinheirinho, nos dólares que ele ia ganhar depois de se formar, não é? O sonho americano. E estava lá, comendo os seus risoles e coxinhas e camarões, bebendo muita Coca-Cola, tomando muita cerveja, fazendo festa. E ele pagava para os funcionários do posto de saúde também. Olha lá, a técnica de enfermagem lá atrás, ó, a felicidade. E o pessoal fumava atrás do posto de saúde, e fazia churrasco. Falei, como que eu vou implantar alguma coisa aqui? E esse médico estava lá, com seus quase 20 quilos a mais, com a sua irmã, essa é sua irmã, Ana Paula. E estava com a pressão alta, colesterol alto, bebendo, fumando e com um sonho americano. E um dia ele entrou no meu consultório, eu estava com a Bíblia aberta. A Bíblia aberta e estudando a escola sabatina, que é uma escola que a gente faz diariamente, né, estudando a Bíblia. E ele olhou para mim e ele falou assim, mas o que você está fazendo? Você está estudando a Bíblia? Eu falei, sim, estou estudando a Bíblia. Ele, mas para que você está estudando a Bíblia? Aí eu contei toda a minha história, como é que aconteceu isso. E ele estava me chamando na época para ir para uma festa lá na Bahia, que chama Universo Paralelo, que é tipo uma Woodstock moderna. Você fica lá 7 dias, entre Natal e Réveillon, vem 10 mil jovens do mundo inteiro, uma festa das boas, né? Tudo à vontade. E aí ele sempre falava, vamos lá para o Universo Paralelo, vamos para o Universo Paralelo. Daí eu falei para ele assim, você quer conhecer o universo paralelo real, que é o mundo espiritual? Ele olhou para mim e falou, eu quero. Eu falei, então, se você quiser, você vai ter que mudar seus hábitos. E depois de mudar os hábitos, então você tem que estudar a Bíblia. Ele, é? Eu falei, sim, você vai conhecer o mundo espiritual. E, por uma maneira muito interessante, ele aceitou. Aceitou estudar a Bíblia. E aí eu comecei, então, a compartilhar com ele os estudos bíblicos. Ele começou a mudar. O primeiro livro que eu dei, além da Bíblia, foi A Ciência do Bom Viver. Ele começou a enxergar as mesmas coisas que eu, só dei o livro, não falei nada. Ele falou, Dani, é muito sério isso, a gente tem que ser um educador, a gente tem que viver saudável, a gente tem que ser um exemplo. É óbvio isso, né? Mas a gente, na medicina, vocês sabem que médicos são os mais doidos, né? E, inclusive, isso é um documento aí, que no estado de São Paulo, as mulheres médicas morrem 10 anos mais jovens do que as mulheres normais, comuns.
Olha que loucura, a gente cuidando dos outros e morre mais cedo. E aí eu falei para ele, então, aí ele começou a mudar, emagreceu 17 quilos em 4 meses, a pressão abaixou sem remédio, o colesterol dele abaixou. Ele falou, uau, se está funcionando com a gente, vai funcionar com as pessoas da comunidade. Eu falei, alguém viu isso? Sim, vai funcionar com a comunidade. Então vamos lá começar a fazer com eles o que a gente começou a fazer na nossa vida. Então a gente começou, olha lá, as pessoas pegavam cabo de vassoura, eu passava de casa em casa pegando cabo de vassoura para a gente fazer alongamento. A secretária de saúde achava que eu era louca, falou, o que essa médica está fazendo? Que doida! Eu falei, ao invés de atender 4 por hora, estou atendendo 16, depois 20, porque as pessoas iam fazer caminhada, elas voltavam, a pressão já estava mais baixa. E aí começamos a dar aula de culinária saudável, ia nas escolas dando palestra, ia nos centros comunitários aí, na parte de idosos, ensinando fisiologia, como que o corpo funciona, como todo esse estilo de vida tem a ver, não é, com a parte física, mental, espiritual. E as pessoas que foram aderindo, no começo eram pouquinhas pessoas, porque eles achavam que a gente era louco. Elas foram aderindo a isso, porque várias começaram a se sentir melhor. Abaixou a pressão sem remédio, abaixou o colesterol, e as pessoas começaram a devolver os remédios. Começamos a dar o curso de como deixar de fumar. Esse senhor, por exemplo, ele fumava 80 cigarros por dia. 80 cigarros por dia. Vocês sabem o que é isso? Quem fuma um maço já é muito, que são 20. 80. E o bigode dele já está mais aparadinho, mas ele tinha um bigode grande e amarelo. E ele fez esse curso, ele decidiu que ia parar de fumar, uma luta, né, corajoso. E o que mais ele falou, doutora, o que mais me motiva agora de ter parado de fumar é porque eu posso abraçar minha netinha. Ele tinha uma netinha que tinha nojo do vô, por causa da nicotina, do cheiro de cigarro. E ele falou, eu posso abraçar minha netinha, então eu não vou mais fumar. Eu falei, que maravilha. O carro dele, ele mandou limpar, esterilizar, porque tinha um cheiro impregnado lá dentro do estofado do carro. E quando esse senhor, né, parou de fumar, a gente começou a ver várias pessoas melhorando o estilo de vida, emagrecendo, depressivos devolvendo o remédio no posto de saúde, devolvendo o medicamento. E a secretária veio nos chamar para a gente treinar todos os postos de saúde. Perguntou o que a gente estava fazendo. Eu falei, estou cozinhando, estou fazendo caminhada aqui, estamos dando palestras e tal. E a gente teve acesso. E depois que a gente viu tudo isso, a gente viu que tinha uma missão junto. Que Deus tinha dado um propósito para a gente. E nesse momento, então, o Dr. Luiz resolveu que ia entregar a vida para Deus. Mas na mesma semana que ele tomou essa decisão, veio uma ligação da Universidade de Miami. Dr. Luiz, parabéns, você passou. Você é um novo candidato aqui para residência aqui em Miami, na Universidade de Miami. E o Luiz, por um milagre, ele sentiu que tinha um outro propósito na vida dele, que ele não queria mais tratar pacientes oncológicos, né, em estágio mais avançado. Ele falou, eu quero evitar que as pessoas tenham. E ele falou, eu não vou. Ele passou, mandou uma carta para a Universidade de Miami, recusando a vaga, passando para uma outra pessoa. E ele decidiu que então seria um médico missionário. E aí nós vimos que tinha um propósito juntos. Em 10 meses a gente estava casado. Os 2 malucos se juntaram. Meu irmão fala, ixi, a tampa achou a panela. 2 malucos juntos. E a gente casou e resolvemos em 2009 então fazer um ano sabático. E nesse ano sabático, então, a gente teve a oportunidade de conhecer uma clínica que trabalhava com tratamentos mais naturais. É uma fazenda, na verdade. Era um dos únicos hospitais naturalistas lá dos Estados Unidos. E de lá a gente foi fazer um trabalho voluntário também na África, em Cabo Verde. E de lá de Cabo Verde a gente foi convidada por uma amiga nossa de Nova York para ajudar num trabalho no Japão também. E a gente viu várias coisas acontecendo. Minha mãe, por exemplo, ela foi como intérprete nesse programa no Japão, ficou com a gente 45 dias, num lugar que não tinha café, não tinha carne, tinha um ar puro,
sabão de coco, não podia nem usar o shampoo normal, super naturalista. Ela fumava muito, tinha um problema no olho, tinha pressão alta, colesterol alto, osteoporose precoce. E ela voltou do Japão, ela tomava muita coca, né? E ela voltou do Japão, não conseguia nem mais tomar Coca-Cola, diminuiu muito o consumo de carne até hoje. E a pressão abaixou, colesterol, a osteoporose que ela não tem mais, né? Voltou. Ela foi com uma necessaire cheia de remédios e voltou sem praticamente os medicamentos. Eu falei, olha que maravilha, a gente viu muitos milagres acontecendo. Quando a gente vê Jesus, quando estava aqui na terra, imagina, o templo vivo aqui na terra, era Deus na terra aqui conosco. E eu vou ler para vocês aqui a história de uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos, no Marcos 5, o versículo 25 ao 34. Então, essa mulher já estava procurando Jesus em vários momentos, e ela com hemorragia quando começa a sangrar muito, imagina 12 anos sangrando. Eu não sei se você já teve anemia. Toda semana eu atendo alguém com anemia, uma anemia leve. Eu não consigo imaginar uma pessoa com 12 anos, podia ser um mioma que ela tivesse, alguma coisa assim no útero. Estava sangrando há 12 anos, fraca, debilitada. E aqui fala, né, que grande multidão seguia Jesus. Ele estava indo para a casa de Jairo, né, e ela viu nessa oportunidade o momento de chegar lá perto, no meio daquela confusão toda. Ninguém estava de máscara naquela época. Podia chegar perto, mas perto dela não. Porque com essa doença, ela tinha que ficar, as pessoas que chegassem perto dela poderiam ser impuras. Então, ela não podia chegar muito perto das pessoas, mas ela não se importou como que os outros iam olhar para ela. Ela falou, eu vou. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Você já gastou todo o dinheiro que você tem em remédios e médicos? Ou exames? Às vezes eu vou na farmácia, eu tenho uma angústia de ver gastando 300, 400 reais em remédio. Deixa tudo que ganhou, sai do trabalho, deixa tudo que ganhou lá na farmácia. As pessoas estão polimedicadas. E ela tinha gastado tudo. Imagina que falta de esperança que ela estava. Ela não estava vendo resultado nenhum. Gastava tudo que tinha, tentou de tudo. E não estava resolvendo. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando ela olha para Jesus e toca na veste, o olhar dela não estava para a multidão, estava em Jesus. E ela fala, se eu tocar, eu vou ficar curada. E quando Jesus fala, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando ele fala, a tua fé te salvou, essa palavra salvou, é a mesma palavra sozo, que é da cura. No Novo Testamento, várias curas têm a ver com a salvação.
Quando Jesus vai atrás de você, imagina que como os discípulos olharam aquela mulher, não olharam para ela. Jesus falou assim, quem me tocou? Ele viu que saiu um poder dele. Quem me tocou? E os discípulos, Pedro e os discípulos, como que a gente vai saber? Tem um monte de gente aqui. Mas ele fez questão de falar, quem me tocou? E a mulher veio. A mulher veio até ele, cônscia de que ela estava consciente de que ela tinha sido curada. Imagina a energia que ela sentiu na hora, a alegria, o sangue voltando. Ela já não estava mais com aquele cansaço. Ela estava consciente de que ela foi curada. E Jesus, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Ele fez questão de tocar nela não, de olhar para ela e de falar com ela, para ela não ter a certeza, porque ela poderia falar, só se eu tocar, e as pessoas iam achar que só ficar tocando nele ia dar certo. Ele queria mostrar que ela era tão importante, que ele tinha que olhar para ela e falar, a tua fé te salvou. Jesus é a cura. Quando a gente vai no livro de Lucas, não é? Na cura do paralítico, fala aqui, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É isso que ele veio dar para a gente. A cura e a salvação. No caso desse paralítico, ele fala, os teus pecados estão perdoados. Ele viu a fé desse paralítico. O olhar de Jesus olhou para aquela moça que estava sangrando há 12 anos. Com um olhar diferente dos médicos. Um olhar diferente da multidão que achava que ela era nojenta. Jesus vê o seu coração, a sua fé e a sua necessidade pessoal. Às vezes você vai falar com o médico, vai falar com o psicólogo, eles não vão entender o que você tem. Só Jesus vai saber a dor lá do fundo da sua alma e da onde está vindo essa doença. Só Ele. Porque Ele é a vida. Ele já sofreu por todos nós. Pelas suas feridas fomos curados. Não é assim? E às vezes, então quer dizer que se a gente tiver fé, a gente vai ser curado? Tem gente que acha assim, faltou oração. Eu falo, não faltou oração. Tem gente que não vai ser curado. A gente vê Paulo, ele tinha um espinho na carne, que provavelmente era um problema nos olhos. Não foi curado, mas mesmo assim, ele sabia que aquele espinho na carne era para glorificar o Deus que ele servia. Como a Darleide falou ontem, 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Se você foi curado, esse paralítico foi curado. E no versículo lá 25 fala, ele saiu glorificando a Deus. Tem algumas pessoas que são curadas, mas não vão glorificar a Deus. Acha que foi remédio, acha que foi o melhor convênio que ele tinha. Onde é que está a sua esperança? A sua esperança está no seu dinheiro? Está no seu melhor convênio? Está no seu médico? Está no melhor hospital? Está na vacina? Essa vacina, ela vai tratar, não vai nem tratar, é para prevenir que se espalhe uma doença, ela não tem a cura. E depois disso, vem outras pandemias, fora as que a gente já está vivendo paralelamente com o Covid. Mas para onde você vai olhar? Onde é que está a sua esperança? Esse mundo está culminando para um momento muito importante. A gente percebe na natureza. Aquilo que a gente falou no começo não é só o caos de um monte de gente doente, mentalmente falando,
financeiramente falando, economicamente falando, que a gente vai abordar essa semana aqui. A diferença que vai fazer na tua vida é você realmente crer que essa é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Ele deixou as suas promessas, e que Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer realmente viver pelo poder da fé, se você quer ser curado, você quer ser curada, você não está com essa angústia há tanto tempo, ninguém te entende, teu marido não te entende, tuas amigas não te entendem, sua família não te entende, e você não tem com quem falar, você vai fazer uma oração para Jesus e entregar a vida para Ele. Não importa o que os outros vão achar, se você está igual aquela mulher, parece que é impura, que não pode chegar perto. Jesus conhece o seu coração, só Ele. Então, se você quer entregar realmente, confiar a sua vida nas mãos de Jesus, a gente vai fazer uma oração aqui. Se você puder se ajoelhar em casa, vamos se ajoelhar. Nosso maravilhoso bom Pai, graças te damos, Senhor, pelas tuas misericórdias, porque o Senhor veio para nos dar vida, esperança, vida plena e a nossa salvação. Nós queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos, a nossa angústia, os nossos desejos, os nossos sonhos, para que a gente possa realmente compreender o tempo que estamos vivendo e que tudo que temos, tudo que somos, realmente pertence a Ti. Que o Senhor venha abençoar a todas essas famílias, as pessoas que estão sofrendo com as perdas, as pessoas que estão angustiadas e que não estão sabendo o que fazer, meu Pai. Toque nelas com a sua mão restauradora, curadora e salvadora. Amém.